do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Hoje que é dia 30 de abril de 2022. E é com muita alegria que a gente recebe hoje na nossa casa a Fátima Guimarães. Seja bem-vinda. E ela vai falar sobre trabalho. O título da nossa palestra é Trabalho Sempre. E aí a gente trouxe um texto do livro Coragem, psicografia de Chico Xavier, autores diversos, mas esse texto em específico é do Emmanuel, que tem o mesmo título da nossa palestra de hoje, Trabalho Sempre. Trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio em quem te escolhes e surpreenderás para logo a precisa libertação. Quando a névoa da tristeza te envolve em melancolia, procura nele o clima, a que te acolhas e observar-te-ás sob novo clarão de encorajamento e esperança. Ante a mágoa que te busque, à vista de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza-o por remédio salutar e obterás em tempo breve a bênção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da preterição que te fira, refugia-te nele e recuperarás sem demora o lugar a que o mérito te designa. À frente de injuras que te amarfanhem o coração, insiste nele, e com as bênçãos das horas olvidarás escárnio e perseguição, colocando-te no rumo certo da verdadeira felicidade. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano e a breve espaço granjeará serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Tudo que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho, com que se lhe engrandece a presença no mundo. Haja, pois, o que houver, ampliem-se os obstáculos, agigantem-se os problemas, intensificam-se lutas ou se agravam provações, trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. Então, meus irmãos, é com essa leitura que eu convido a todos nesse momento a elevar o nosso pensamento ao Pai, imaginando a figura do doce Mestre Jesus, com seus braços abertos, aguardando por nós, aguardando a cada um de nós. Que nessa manhã de sábado, sejamos recebidos aqui no Gasfa com muito amor, mas na certeza de que não estamos sozinhos nunca. E que essa casa, humildemente, vai lhe ajudar nessa manhã de hoje a refletir um pouco mais sobre o trabalho, sobre os problemas, sobre os pesos, sobre as dificuldades, mas também vai ajudar na busca de paz, de esperança, de alegria,
de renovação, com a ajuda do nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, dos amigos espirituais dessa casa. Que possamos no dia de hoje, então, colher essas bênçãos, essa luz, e que possamos levar essa alegria, essa fé para todos aqueles que convivem conosco. Que o Senhor derrame também suas bênçãos de luz à nossa irmã Fátima, que retorna a essa casa, e que ela nos ajude nessa manhã de sábado a compreender um pouquinho mais dos seus ensinamentos, da sua doutrina. E assim, é com muita alegria no coração que damos por iniciados os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Meus queridos, então passo a palavra agora a Fátima. Prezados irmãos, bom dia. É uma alegria retornarmos às nossas atividades presenciais, ainda obedecendo uma série de recomendações para preservarmos, a todos nós, a nossa saúde, mas agradecidos imensamente a Jesus por esta oportunidade que tem nos oferecido para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Porque tudo isso é um processo que se faz para que aprendamos a ser criativos, a sermos diligentes, fraternos, sentirmos no outro, percebermos no outro as suas dores, valorizarmos a dor dos outros, porque todos estamos no mesmo barco. E assim caminhamos através dos tempos. Quando Jesus, já junto de nós, onde ali havia muitas dores e sofrimento pelos tempos de subjugação ao império, em que subjugava o povo, era explorado, as condições de vida eram bem mais difíceis, Jesus já trazia sua mensagem de amor e luz. Melhor dizendo, Jesus era a mensagem. Ele era o livro vivo das leis de Deus junto a nós, mostrando-nos a possibilidade, a capacidade que cada um de nós tem para atuar junto à humanidade, como Ele nos trouxe. Jesus, naquele tempo em que caminhava junto a nós, trazendo suas mensagens, Ele nos deixa algumas parábolas, algumas mensagens que nos falam sobre o trabalho. E temos aqui a parábola dos 2 filhos, em que Jesus diz, em resposta, aos anciões e sacerdotes no templo, quando questionaram: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Foi logo depois que ele entra no templo e segundo a figura que se traz, chama atenção pelas vendas, derrubam-se mesas, ali ele procurando advertir a venda dentro do templo, quando na realidade o templo ali era para que pudéssemos ter um momento de acolhimento e oração. E eles fazem essa pergunta então a Jesus, e ele responde através da parábola dos 2 filhos, quando ele diz assim: não quero, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois, reconsiderando sua atitude, foi.
Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, e este lhe respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: o primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão vos precedendo no reino dos céus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer reconsiderastes para crer nele. Jesus aqui se referia àqueles primeiros, o primeiro filho, o primeiro que foi convidado a trabalhar, aos próprios judeus, que eram aqueles que tinham a crença no Deus único, que tinham já a missão espiritual de trazer o conhecimento das leis divinas para que o povo pudesse caminhar com mais equilíbrio, trazendo a fraternidade, o amor, a ajuda ao próximo. E aquele povo se perdera dentro de adorar a Deus e cumprir as leis nas formas somente materiais, aparentes, sem a vivência. Mas nós vamos lembrar, e o segundo seriam esses que Jesus aqui nos fala, que seriam considerados as pessoas de má vida, como eram os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eram judeus que prestavam trabalhavam para os romanos, prestavam serviço aos romanos, e eram tidos pelo povo judeu como pessoas que não devia se ter relações, já que estavam aliados àqueles que os subjugavam com o poder dos impostos e da ordem social. E as prostitutas, todos nós conhecemos, eram consideradas mulheres de má vida, de má conduta. E Jesus mostra ali que estes reconhecerem em João a mensagem divina e que estes o seguiram, estavam seguindo a Jesus, reconhecendo nele, reconhecendo em João o novo emissário das boas novas. E aqueles que tinham a religião não trabalhavam em sua vinha, não aceitaram, disseram que sim, mas não foram trabalhar. E os segundos, que eram aqueles considerados que não praticavam a religião de acordo, não eram aceitos, eles vêm e seguem, e vão trabalhar, aceitam o convite, apesar de ter dito não, caem em si e vão trabalhar. Mas gostaria de lembrar também uma passagem do Evangelho de João, quando Jesus, logo depois da cura de um enfermo na piscina de Betsaida, onde aquela piscina que as águas eram tidas como águas milagrosas, e o primeiro que mergulhasse nela ficaria curado. E esse coitado paralítico não conseguia que ninguém o colocasse lá primeiro. E Jesus então o cura nesse momento ali, pergunta, e ele diz que ninguém o coloca, então que ele nunca consegue receber essa dádiva da cura. E então Jesus o cura, e o homem saiu dali e foi informar então aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. E por isso os judeus continuavam perseguindo, tentando pegar Jesus para o condenar. E eles ainda cobram Jesus porque ele fazia essas coisas nos dias de sábado, já que o sábado era tido para o dia do Senhor, E Jesus então lhe responde: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então o trabalho, visto como na palavra para nós chegou, como um conceito de algo que não é muito bom, A gente quer trabalho, mas na hora que tem o trabalho, nós queremos fugir do trabalho. Mas trabalho é trazido já por Jesus como algo sublime, necessário, faz parte da nossa vida para o nosso crescimento. O trabalho é uma necessidade, é uma lei da natureza.
como temos a lei de liberdade, a lei de justiça e caridade. Temos lá a terceira parte do Livro dos Espíritos que nos falam das leis naturais. E o trabalho é uma das leis de Deus, uma das leis naturais. Por isso que Jesus diz: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Porque faz parte da lei. A inércia traz estagnação. A inutilidade, ela traz doenças, ela vai trazer água estagnada, ela vai apodrecendo ali. Tudo que está parado, ela acaba se deteriorando. E Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E eles nos respondem, os espíritos da codificação: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta a necessidade as necessidades e os gozos. Quer dizer, nós acabamos tendo trabalho algo aversivo, porque nos trazido a necessidade de obter coisas materiais além do que necessitamos. Claro que nós temos que buscar melhorar de vida, é uma necessidade pelo nosso aprimoramento, pelo nosso cuidado com nossa saúde, com nosso corpo, mas não em excesso. Nós vemos que a sociedade cada vez mais leva a produzir produtos novos em pouco tempo de produção. Todo ano sai uma televisão nova, um fogão novo, uma geladeira nova, e a outra já fica nós já olhamos para ela como assim, não está muito bom. E hoje o celular, que é o mais cobiçado por todos nós. Então queremos sempre algo novo. Por outro lado, se observarmos, cada vez que sai um produto novo, nós temos pessoas trabalhando nesta produção. Então é algo que nos deixa um pouco em conflito, porque ele gera trabalho para pessoas que estão ali na montagem desses produtos e do material. Agora cabe a cada um de nós vermos até onde precisamos desta ou daquela coisa, de um celular novo, porque a câmera dele é um pouquinho mais aprimorada, tem 3 bolinhas, tem 2 bolinhas a câmera, A gente não sabe nem para que serve, mas sabe que aquelas 3 bolinhas, quando a gente levanta o celular, significa que ele é um pouco melhor que os outros. E isso nos traz, a diferença é que nós vemos isso como algo que nos destaca na sociedade. Esse é o grande problema. E aumentamos as nossas necessidades pelo prazer de mostrarmos ao outro que eu tenho condições de ter algo melhor, mais caro, como se isso dissesse daquilo que eu sou, mostrasse aquilo que eu sou. Na realidade, ele mostra aquilo que eu posso comprar. E que nem sempre eu posso comprar, que eu me sacrifico perante aos meus amigos, aos meus vizinhos, me comparar a ele. Quando eu devo buscar é aquilo que eu trago em mim, dentro de mim. Trabalhar, que é um trabalho também, o que eu tenho de melhor para oferecer ao outro, e não aquilo que eu posso ostentar para me sentir reconhecido na sociedade. Como na página de preparação, que foi lida pela nossa amiga Andréia, nos falou, Emmanuel nos diz: trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. O trabalho é tudo aquilo que nós buscamos produzir de útil, de bom, que deve trazer benefícios não só para nós, como acima de tudo, para o meu próximo. E aí
Pergunta Kardec aos espíritos da codificação: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E ele nos responde: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Aqui estamos não mais enfocando aquele trabalho que nos traz a remuneração para o nosso dia a dia, para ganhar o nosso dinheiro, para sustentar as nossas vidas, que é necessário, mas sim aquilo que eu posso produzir de bem, de bom, de belo. É por isso que nesta página de preparação, Emmanuel, ele ressalta ali: se a dificuldade te visita, elege nele o apoio que te escolhes. Se a dificuldade te visita, busquemos o trabalho. E que trabalho é esse? Eu vou varrer um quintal, eu vou limpar uma casa, eu vou ajudar um amigo a resolver um problema. Porque quando eu me desloco para fazer algo para mim ou para o outro, a realidade é que eu saio do problema, da minha dificuldade, eu saio do foco, meu pensamento sai daquele foco e eu passo a receber a inspiração mais facilmente dos meus anjos da guarda para a solução daquela dificuldade. Porque eu estou fazendo algo de útil, eu busquei fazer algo de útil para encontrar um novo caminho, porque não adianta eu ficar rodando em círculos na minha dificuldade, porque eu acabo alimentando aquele mesmo problema. E ele nos fala da tristeza. Quando a tristeza nos envolve e nos leva à melancolia, procura nele o clima a que te acolhas. Porque se nós vamos nos recolher, eu estou triste, eu estou acabrunhado, alguma coisa aconteceu que me deixou assim, muitas vezes sabemos o porquê da tristeza, mas em outros momentos não acordamos assim. E o que será que aconteceu? Dormi bem, acordei com uma tristeza, acordei com melancólico, aí eu não saio da cama. E nesse processo eu continuo alimentando essas mesmas energias que me fizeram acordar nessa situação e não consigo receber nenhum auxílio que a espiritualidade quer me trazer. Agora, por que será? Vamos fazer aqui uma ponderação, vamos buscar, né? Por que razão eu acordei triste e melancólico? O que será que aconteceu se eu apenas dormir? Na resposta dos espíritos da codificação a Kardec, ele diz: o espírito trabalha e o corpo tem que trabalhar também, né? Para que nós possamos evoluir. Mas se eu estou dormindo, o corpo está parado, como é que eu estou trabalhando? É porque quando nós dormimos, nós continuamos. O corpo, nós dormimos, não, o corpo relaxa, o corpo fica ali descansando, porque é necessário para essa matéria o descanso, mas o espírito continua livre, no plano espiritual. E aí eu posso, dependendo de como eu fui dormir, de onde minha mente, meu pensamento estavam, eu vou me encontrar com coisas boas ou com coisas não muito boas. Eu vou me reunir àqueles espíritos amigos, ao meu anjo da guarda, para que possamos conversar, trabalhar na seara do Cristo, no plano espiritual, reencontrar pessoas encarnadas e desencarnadas durante o sono, que possam me trazer sugestões, alegrias, orientações positivas. Mas se eu durmo com raiva, se eu durmo planejando o que eu vou dar de troco para aquele que me ofendeu no dia anterior,
se eu fico planejando como é que eu posso prejudicar aquele companheiro de trabalho que me prejudicou, quais são as companhias que eu vou ter durante o corpo descansando e eu no plano espiritual. Nós vamos ter as mesmas pessoas que alimentam aqueles meus sentimentos e as minhas ideias. Aí no dia seguinte eu acordo como? Descansado, satisfeita, eu acordo alegre? Com certeza não. Porque todos nós trazemos em nossa consciência o que é certo e o que é errado. E no momento em que eu alimento coisas que prejudiquem a mim ou ao outro, eu tenho lá, fica no meu coração, no meu inconsciente, a lembrança de que eu não agi bem. Aí vem a tristeza. Aí nós nos deixamos envolver por esse processo. E o trabalho no bem, porque quando fazemos mal ao outro também estamos no trabalho, dependendo do que fizermos. Mas o trabalho no bem vai me auxiliar a sair, vamos dizer, desta sintonia, dessa frequência. Entender a frequência do pensamento é fácil quando hoje utilizamos o celular para várias atividades em nossa vida. Eu posso ligar para um amigo, estou numa frequência. Posso ligar para um médico, estou em outra frequência. Estou sintonizando com outra pessoa. Posso entrar numa rede social que me traga mensagens positivas, estou numa sintonia, numa frequência elevada, positiva. Mas posso estar entrando numa rede social de fofoca, que vai me levar para um padrão vibratório de sintonia mais baixo. Aí vem o alimento, a tristeza e a melancolia. E com o trabalho eu posso buscar nessa mesma rede social, nesse mesmo telefone, auxiliar alguém, multiplicar, compartilhar uma mensagem positiva, ligar para alguém que eu sei que não está bem, mandar uma mensagem, bom dia, boa tarde, uma coisa alegre. Eu estou trabalhando, aparentemente não é, mas é um trabalho no bem. As minhas ações, o meu pensamento está voltado para algo de bom e de positivo. Ante a mágoa que te busque, nos lembra Emmanuel, à vista de ofensas com que absolutamente não contava, utiliza-o por remédio salutar. Utiliza o trabalho por remédio, porque é este que vai te auxiliar. Eu tenho por hábito, quando eu estou assim muito caído, uma coisa que me faz muito bem, quando eu me aborreci ou que algo me magoou, me ofendeu, eu adoro pegar uma mangueira e sair lavando, molhando planta. A água me faz um bem enorme. E naquilo que eu estou lavando, que eu estou molhando uma planta, lavando uma calçada, eu já saí daquele processo. Eu já estou com a minha atenção voltada em algo diferente, em que faz com que eu possa receber então o auxílio daqueles que me amam, que estão no plano espiritual, para que eu me restabeleça, para que eu me fortaleça. Então nós temos aqui, vemos com Emmanuel, com todos esses exemplos que foram lidos na página de preparação, que o trabalho é tudo aquilo, é toda ação que nós praticamos, ou todo pensamento que eu tenho direcionado para o bem. Toda ocupação útil é trabalho, nos falam os espíritos da codificação. Mas como podemos ser úteis? Kardec também, ele pergunta, será que todas as pessoas podem ser úteis? Será que todos têm a possibilidade de ser úteis? Quando nós vemos que
tem pessoas que têm tantas dificuldades para sua até sobrevivência, para poder se conduzir, com problemas físicos, problemas de saúde. E Kardec pergunta assim: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, cuja existência é, portanto, inútil? Será que tem algum de nós que somos inúteis? E eles nos respondem: Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. E nessa manhã, quer dizer, preparando a palestra, mas hoje foi que realmente eu me lembrei, e talvez eu vá relembrar para vocês aqui, porque eu creio que eu já contei esse caso. Eu, há alguns anos atrás, agora eu posso dizer há muitos anos atrás, porque foi em 80, né? Nas décadas de 80, já é muitos anos atrás, né? Para mim parece que foi ontem, mas 80, né? Década de 80, em 87, já foi muitos anos atrás. O século passado, nem lembra que até o século já passou. Mas eu conheci um jovem de 24 anos, um jovem bonito. Ele é filho de um amigo, passou a ser amigo, né? Uma amiga minha era amiga dos pais dele. E eu tinha chegado à cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E naquela época, hoje Passo Fundo é uma cidade que já tinha universidade, mas não de medicina. Hoje já tem a medicina muito avançada, essa parte terapêutica. E eu sou fonoaudióloga. Esse rapaz, ele tinha dificuldades totais, vamos dizer assim. Não andava, não falava, não conseguia comer, como todos nós. E ela, sabendo que eu era fonoaudióloga e na cidade não tinha, ela me perguntou: Fátima, eu tenho um filho de um amigo que sofreu um acidente aos 15 anos, hoje ele está com 24 anos. E ele tem muitas limitações. Será que você não podia ajudá-lo a se comunicar? Aí eu disse: só conhecendo, né? Só vendo, avaliando. E fui então, era uma família de posses. O pai dele era dono da rádio da cidade, era fazendeiro. Ele vinha a Brasília, eu não sei agora, no médio aqui, pegava uns remédios, levava para ele, era conhecido na época, agora eu esqueci o nome, na tentativa de ajudar esse filho. E eu conheci, ele não tinha, ele era completamente descoordenado, porque aos 15 anos, na praia, ele sofreu um problema nas duas veias principais, né, do corpo, que irrigam o corpo, e ele teve um derrame, para ficar mais fácil assim para nós entendermos aqui, e que teve uma lesão muito grande no cérebro. Então ele parou de andar, ele parou de falar, ele parou de se comunicar, ele não tinha como comer. E ali a cidade não oferecia esse recurso, né, terapêutico para ele. Bom, mas esse jovem era um jovem, ele ficou um rapaz muito alto, um rapaz com um corpo assim, até era interessante que ele tinha mais de 1,80 m, e a menina que cuidava dele, a cuidadora, era baixinha, chamavam ela de miúda. E ela conseguia dar conta de alimentá-lo, né? Mas esse rapaz transmitia uma alegria que eu nunca vi em pessoas com saúde. Ele, ao jeito dele, ele procurava transmitir ânimo à família, transmitir entusiasmo ali. Quando via o pai triste, a mãe triste, o irmão triste, ele trazia lá o jeito dele descoordenado para perto dele, tentava abraçá-los, tentava beijá-lo, e no olhar dele ele dizia assim: vambora, sai disso. Quer dizer, era a pessoa mais comprometida na casa, em termos físicos e de saúde, e era a que mais levava otimismo.
É um exemplo que ficou para mim, para todos aqueles que o conheciam. Conseguimos, eu e uma outra amiga, que depois eu fui procurar outros terapeutas, que ele se comunicasse através do computador, mesmo com gestos bastante sem coordenação, Ela ajudou bastante, passou a se alimentar como uma pessoa adulta, que eu fui ensinando, porque ele tomava mamadeira, a alimentação dele era como se fosse um bebê. Até nisso levavam ele a uma situação, de que ele podia se sentir menos ali, muito derrotado, mas ele encarava tudo aquilo com muita alegria. Esse é um exemplo dessa resposta que os espíritos da codificação nos dão. Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente se tornou inútil em sua existência. Ele, dentro de todas as limitações que ele tinha, o pensamento dele era positivo, era de alegria, era de levar alegria àquela família, aos pais, aos irmãos, não deixar que ninguém se abatesse. É por isso que não há, como dizermos assim, não, há um ser inútil, eu não posso trabalhar. O meu pensamento, eu posso trabalhar em favor do outro. Eu posso estar numa situação difícil durante um período ou durante um longo período, mas o meu pensamento, ele alcança aonde eu o enviar. Haverá uma posição, na questão 643, Kardec faz essa pergunta aos espíritos da codificação. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Ele diz: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, de todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Ser útil nas pequenas coisas, em qualquer lugar, como nos diz aqui, na relação em que nos encontramos. Isso é trabalho. Quando somos úteis, nós estamos trabalhando. Quando passamos no supermercado, o produto caiu da prateleira, qual é a nossa atitude? Muitas vezes passamos, fazemos de conta que não derrubamos, e aí eu sou píssica, coisa fora do lugar para mim incomoda. Então, mesmo que eu não tenha derrubado, eu vou lá e pego, mas é porque já é paranoia, Mas eu já escutei muito assim: mas tem empregado para fazer. Eu disse: gente, o empregado, ele está aqui para arrumar a prateleira e não para pegar o que a gente derruba, para arrumar o que eu tiro de um lugar e boto no outro. No shopping, vamos almoçar, no barzinho, numa lanchonete. Não, deixa o prato aí na mesa, que tem gente para tirar. Não, não tem gente para tirar, fui eu que comi. Fui eu que usei o copo. Eu vou pegar o copo e jogar no lixo se é descartável. Não, mas tem gente para fazer isso, está tirando o trabalho do outro. Não está, não. Ele tem outras funções, que é arrumar o local, é preparar o alimento. Então, em casa, não, pode deixar aí o copo, a mamãe lava depois. Mas a mamãe tem outras coisas para fazer. E aquele momento que ela vai lá lavar aquele copo que eu poderia ter lavado, ela está ocupada com aquele trabalho onde ela poderia estar tendo um descanso justo, porque lavou roupa, trabalhou o dia inteiro, arrumou a casa, fez a comida. E eu acho que não. Então, todo momento que nós temos oportunidade de ser úteis é trabalho. E temos que estar atentos. Quando os espíritos nos dizem assim: só não pratica
quem é cego ou egoísta. Nós temos que começar a sentir o outro, a perceber o outro. E aí nós voltamos ao que nós estamos vivendo hoje. Estou no horário, né? Uhum. O que é a pandemia? O que a pandemia nos trouxe? É esse acordar. Acordar para ver que a minha dor é a dor do outro. Que a dor que o outro está sentindo é semelhante à que eu hoje estou sentindo. O medo que ele sente é o meu medo. E dar valor. Não mais sermos cegos. Não mais nos fecharmos neste nosso eu, achando que tudo tem que ser para mim e o benefício é só meu. Eu vou encerrar rapidamente com uma página de Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel nos fala sobre irmos ao templo e rogarmos sempre os benefícios e não darmos nada em troca. E ele diz assim: Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem do templo se modifica. Essa modificação que Jesus busca a toda hora e que temos a oportunidade agora. Não são apenas crentes que comparecem mais para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho. Todos nós que aqui estamos chegando para o trabalho, cheios de coragem, dispostos para que alcancem outros a vida, exemplificando renúncia e desinteresse. Revelam a vontade do Pai em si próprios e com isso ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal. É esse o papel de cada um de nós e que Jesus espera que o nosso trabalho seja útil e bom a cada dia mais. Que sejamos gratos a Jesus e a Deus pelas oportunidades que tem nos oferecido. Muito obrigado, perdoem as falhas, retornando hoje devagarinho pela primeira vez, aí vamos ainda tateando, a voz falhando, não é? Que é natural, porque ela descansou demais e tem que voltar agora ao trabalho. Obrigada a todos, que Jesus nos abençoe e guarde. Graças a Deus. Vamos, nesse momento, entrar em sintonia com o nosso Divino Mestre Jesus. Vamos nos preparar para o passe coletivo, que são energias curadoras, energia que equilibra as nossas emoções vinda do alto, onde os trabalhadores de Jesus, com as mãos levantadas, nos traz a energia que tanto precisamos para o nosso equilíbrio. Vamos, para isso, respirar profundamente e calmamente. Vamos relaxar toda a nossa musculatura, nossas pernas, nossos braços, ombros. Vamos sentir a presença dos nossos amigos do mundo maior, que vem com muito amor, com muito carinho, envolver a cada um de nós, a fim de que possamos, diante das dificuldades da vida, da doença, da dor emocional, nunca desistirmos, porque Jesus, nosso Divino Mestre,
está de braços abertos, sempre nos amparando com muito amor, com muito carinho. Obrigado, Senhor, por esta bela oportunidade de estarmos aqui no GASFA, procurando aprender o Teu Evangelho de amor que nos trouxestes há um pouco mais de 2000 anos. Deus colocou a semente do amor, de todas as virtudes em nossa alma, e Jesus veio fecundá-la para que pudesse desenvolver em nós o amor, a caridade, o trabalho no bem. Que possamos, Senhor, onde quer que estejamos, ser um pequenino ponto de luz, levando o Teu Evangelho para tantos irmãos que nesse momento estão passando por dores. Que possamos trabalhar, Senhor, na Tua seara, dando o melhor que temos em nossos corações. E vamos todos num só pensamento fazer a oração que Jesus nos ensinou, quando o Pai, nosso Criador, intuiu a Jesus para que fizéssemos a oração em louvor a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que essa energia gerada nesse momento de amor possa envolver a tantos irmãos que nesse momento estão passando por dores físicas e emocionais. Envolva, Senhor, toda essa humanidade, todo esse planeta que está em transformações. Que nunca percamos a fé, Senhor, em Ti, seja em que momento estejamos passando, porque Tu sempre estás conosco. Graças a Deus, graças a Jesus.